como a gente consegue fazer parte da transição energética de forma inclusiva e justa, fazer com que tenha a participação de todos que estão, inclusive, sendo impactados pelas mudanças climáticas, né? É fundamental que para essa diversificação da matriz energética, ou seja, ampliar o crescimento da matriz, é fundamental que a gente inclua também diferentes profissionais, né? E isso inclui a participação das mulheres. 42 milhões de empregos poderão ser gerados até 2050 no setor de energia renovável. Mas quando a gente fala de gênero, apenas 32% desses empregos são destinados às mulheres, segundo a Agência Internacional de Energias Renováveis, IRENA. Para falar sobre o tema, pelo olhar da energia solar, vamos conversar com a cofundadora da Rede Brasileira de Mulheres na Energia Solar, o MESOL, Natália Chaves. Natália, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Qual é o potencial do setor de renováveis no Brasil, haja vista que existe esse número de que pode gerar, numa escala global, 42 milhões de empregos até 2050? Então, quando a gente fala de energias renováveis e qual que é o impacto delas na geração de empregos no Brasil, né, é importante a gente entender que tem toda uma segregação de fontes de energias renováveis, né? Dentro da previsão da Associação Brasileira de Energia Solar, estão previstos aí mais de 140 mil empregos para o setor de energia solar. Então, é um potencial grande só para essa fonte de energia. Então, quando a gente junta todas as outras fontes renováveis, com certeza tem um impacto muito positivo para a recuperação verde. Pensando em possíveis soluções para a crise climática e econômica, o que implica a importância do setor de energia solar e, sobretudo, em relação ao gênero? Que medidas precisam ser feitas? Olha, essa é uma questão que é muito profunda, assim, né, no sentido de como a gente consegue fazer parte da transição energética de forma inclusiva e justa, fazer com que tenha a participação de todos que estão, inclusive, sendo impactados pelas mudanças climáticas, né? Eu acredito muito na abordagem do uso das energias renováveis como forma de mitigar as mudanças climáticas. E, nesse sentido, procurar mitigar os impactos, obviamente, nos grupos que são mais vulnerabilizados nesse processo. E, nesse sentido, a abordagem da questão de gênero para a aplicação da diversificação da matriz energética, da abordagem, né, da transição energética. Aqui no Brasil a gente tem já um cenário muito favorável, considerando que a nossa matriz elétrica já é bastante renovável, mas é fundamental que para essa diversificação da matriz energética, ou seja, ampliar o crescimento da matriz, é fundamental que a gente inclua também diferentes profissionais, né? E isso inclui a participação das mulheres. A gente fez um estudo no começo do ano passado, de 2021, e que falava que tinha um grande interesse por parte das mulheres que trabalham no setor, que já é considerado, né, um pouco minoritário, digamos assim, fica em torno de 32%, e após essa coleta, né, de informações, desses dados sobre a participação das mulheres, a gente percebeu, então, que é necessário fazer a abordagem da questão de gênero no setor de energia para que transcenda, né, para que transcenda a questão. É perceptível que as mulheres negras, pobres, são as que mais sofrem os impactos das mudanças climáticas. Então, essas são as pessoas que precisam também estar incluídas nesse processo. E aí, nesse sentido, existem uma série de redes e grupos que falam sobre a questão da abordagem de gênero no setor de energias renováveis, no setor de energia solar, no setor de óleo e gás, no setor de energia eólica. Então, realmente é um movimento que não está acontecendo só no Brasil, mas também no mundo inteiro. E olhando para o Nordeste, dizem que o Nordeste tem um grande potencial em relação à energia renovável. O que deve ser feito para realmente ter uma transição justa, ser uma potência o Nordeste em renováveis? O Nordeste, por si só, já é uma potência, né? Não só em relação à energia solar, mas também à energia eólica. Ano passado, eles bateram vários marcos de recordes sobre geração de energia, tanto solar quanto eólica. Então, tem um grande potencial.
inclusive para a geração de futuras outras fontes de energia, como o hidrogênio verde, eólica offshore. Então, realmente, o Nordeste é uma região do Brasil que tem muito potencial em contribuir com a diversificação da matriz energética. É uma região com muito potencial de desenvolvimento de iniciativas voltadas para a transição energética de forma justa e democrática. Baseando numa pesquisa de vocês, do MESOL, que mostra que 64% das profissionais do setor já ouviram comentários sexistas e 49% já sofreram discriminação por ser mulher. E é um ambiente extremamente masculino. Quais são os principais obstáculos para as mulheres entrarem no mercado de trabalho da energia solar? É necessário também ter mais cursos que estimulem? O que precisa ser feito? Na verdade, a realidade que a gente encontra agora é que, sim, a gente já conseguiu mapear uma série de situações e também entender que para as mulheres que estão atuando no setor de energia solar especificamente, tem uma série de barreiras, né, a serem enfrentadas, mas essa é uma realidade que é para praticamente todas as mulheres que trabalham em áreas STEAM, né, que são essas áreas de ciência, tecnologia e matemáticas. Essas áreas de exatas se tornam um pouco mais hostis para as mulheres pela falta de representatividade, né? Já tem uma baixa representatividade, e para as poucas que estão já atuando nessas áreas, tem essa hostilidade do setor. A gente recebeu uma série de relatos mesmo de situações discriminatórias e que não traziam credibilidade e reconhecimento para as mulheres que estavam ali se colocando como uma profissional, né, no setor de energia solar. E aí, nesse sentido, o machismo e a falta de credibilidade foram os mais pontuados como sendo as principais questões, né, principais barreiras para que essas mulheres continuassem no setor e continuem se desenvolvendo ou queiram permanecer no setor. Esclarecendo que essas são questões que mulheres que estão atuando no setor estão enfrentando, mas também identificar a possibilidade de ações, e daí, nesse sentido, fazer com que as empresas tenham políticas voltadas para a redução da violência nos espaços laborais, criar plataformas de conexão entre as mulheres para que elas possam, então, trocar experiências e se fortalecer em relação à sua atuação no setor. E, ao mesmo tempo, incentivar a participação do público masculino nas capacitações, nas sensibilizações, no acolhimento, né, dessas mulheres que estão atuando no setor, para que se torne um ambiente um pouco menos hostil e, assim, elas tenham maior abertura e possibilidade de continuar contribuindo. Muito obrigada pela tua entrevista e gostaria de saber se você gostaria de acrescentar algo mais. Tati, eu acho que obrigada mais uma vez pelo convite. E eu queria trazer uma frase que eu gosto muito do Hermann Chi, que fala sobre a necessidade da gente agir de forma rápida, né? Porque ele diz que as energias renováveis, elas não são escassas. Escassas são o nosso tempo, né? A gente que tem que agir de forma rápida para que a gente consiga fazer mudanças que sejam significativas e que impactem positivamente a forma como a gente está não só desenvolvendo, né? E aí você falou sobre recuperação verde, mas como a gente vai continuar contribuindo para o crescimento, não só econômico, mas as melhorias sociais também, de forma a não impactar o meio ambiente, né? Acho que esse é o principal objetivo de todas essas ações. E aí, nesse sentido, eu mais uma vez reforço a necessidade da gente incluir, né, todos e todas na construção de políticas e na construção das ações, e acreditar, obviamente, na ciência e nos dados para que a gente não fique à mercê de notícias que são falsas e que não têm embasamento científico e teórico. Então, para a gente continuar se desenvolvendo economicamente, politicamente, socialmente, é fundamental que a gente acredite nos profissionais que estão, né, à frente do desenvolvimento das pesquisas e dos dados, para que a gente consiga mitigar as mudanças e fazer alterações de forma a contribuir e continuar crescendo economicamente também. Muito obrigada pela tua entrevista. Tá, obrigada aí pelo trabalho. Obrigada. convite. Tchau, tchau.